Olá, estudantes, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre transformações no gráfico da função do primeiro grau a partir das alterações feitas em seus coeficientes. Então, vamos que vamos para a nossa aula de matemática envolvendo gráficos, alterações dos gráficos de funções do primeiro grau. Então, olha só, a primeira função que eu vou colocar aqui para a gente vai ser a função f de x igual a x. Eu vou colocar ela aí na cor preta, ok? Pronto. Para a função f de x igual a x, a gente vai ter esse gráfico aí, né? Passando pela origem, pelo ponto x0 e y0, né? É uma função do primeiro grau, mas ela também é uma função linear. Como é a função linear, ela vai passar pela origem. Ok. Eu vou pegar essa função aí, f de x igual a x. Nessa função eu sei que o coeficiente angular, o a, é 1 e o b é 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar outras funções aumentando. Primeiro eu vou aumentar o valor de b. Então a próxima função que eu vou fazer aí vai ser a função f de x igual a x mais 1. f de x igual a x mais 1. Eu vou colocar ela na cor verde. Colocar ela na cor verde. Pronto, aí ó. O gráfico da função f de x igual a x mais 1 vai ser esse daí. Muito bem. Vou criar outra função aqui, aumentando o valor de b. Observe que eu estou colocando o a igual a 1, né, e eu estou aumentando o valor de b. A próxima equação que eu vou fazer aí vai ser f de x igual a x mais 2. f de x igual a x mais 2. Vamos deixar também aí na cor verde. Ok, pronto, tá aí. Temos aí as duas funções. Então observe, gente, que nessa função f de x igual a x, eu peguei essa função e fui apenas aumentando o valor de b. Observe que o gráfico das funções que nós obtivemos, ele está se deslocando, né, em direção do segundo quadrante. É isso que está acontecendo, né? À medida que a gente fez essas alterações no coeficiente b, à medida que a gente aumentou o valor de b, esse gráfico ele está se direcionando no sentido do segundo quadrante. Então observe, gente, o valor de b é onde o gráfico toca o eixo y. Então na função f de x igual a x mais 1, a reta vai tocar o eixo y em 1. Na função f de x igual a x mais 2, quer dizer que b é 2. Então a reta vai cortar o eixo y em 2. O valor em que a reta corta o eixo x, gente, ele está mudando. Então na função aí f de x igual a x mais 1, ela cortou no menos 1. Já na função f de x igual a x mais 2, ela cortou o eixo x no menos 2. O valor em que ela corta o eixo x são as raízes da função. Observe que à medida que eu aumentei o valor de b, a raiz da função ela mudou. Por que mudou? Porque a raiz da função, gente, ela está diretamente relacionada ao valor de b também. Então por isso que também teve essa mudança. Então, à medida que eu aumentei o valor de b, a raiz foi diminuindo. Ela foi diminuindo. Ok. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais dois gráficos em que nós vamos conservar. Só lembrando para você, na função f de x igual a x mais 1, a é 1, b é 1. Na função f de x igual a x mais 2, a é 1 e b é 2. Vamos criar agora outra função. Agora nós vamos diminuir o valor de b. Nós vamos colocar a função f de x igual a x menos 1. Vou colocar aí na cor azul, para a gente ver como é que ficou o gráfico. Pronto, tá aí, ó. Essa função aí azul é a função f de x igual a x menos 1. Eu estou diminuindo o valor de b, né? Eu estou diminuindo. Observe, como b é negativo, a reta cortou o eixo y abaixo do eixo x. Isso é um fato que acontece. Como o b é negativo, ela vai cortar o eixo y abaixo do eixo x. E o que aconteceu com a raiz? A raiz ela está aumentando, né? Ela foi para 1. À medida que eu diminui o valor de b,
a raiz ela tá aumentando. Ok. Então bora lá, vamos fazer outra aí. Vamos fazer agora a função f de x igual a, vamos diminuir o valor b. F de x igual a x menos 2. Eu vou colocar também na cor, vou colocar um vermelho aí, vou colocar azul mesmo, vou colocar no azul. Pronto, tá aí, ó. A função f de x igual a x menos 2. Observe que o gráfico dessas funções aí, à medida que eu estou diminuindo o valor de b, observe que o a é 1. Na primeira função, f de x igual a x menos 1, a é 1, b é menos 1. Na função f de x igual a x menos 2, a é 1, b é menos 2. À medida que eu estou diminuindo o valor de b, o gráfico está se direcionando no sentido do quarto quadrante. Então, à medida que eu estou diminuindo o valor de b, a gente observa que o valor das raízes, que é onde corta o eixo x, estão aumentando. Então, é a primeira situação que nós podemos observar com as alterações do coeficiente b dessa função do primeiro grau, certo? Muito bem, gente. Vamos considerar agora uma situação em que eu vou colocar o valor de a negativo. Então, eu vou considerar a equação f de x igual a x. Vou colocar ela aí na cor preta. A função f de x igual a x. Né? Nessa função a é 1 e b é 0. É uma função linear. Ela está crescente, porque o a é positivo. Então, toda vez que o a for positivo, da esquerda para a direita, você percebe que o gráfico vai estar crescendo. Então, toda vez que o a for positivo, a função é crescente. O que nós vamos fazer agora é colocar o a negativo e fazer alterações no valor de b. Então, a primeira equação que nós vamos fazer aí é colocar a função f de x igual a menos x mais 1. Vou colocar aí na cor vermelha, azul, na verdade. Pronto, temos aí esse primeiro gráfico aí em azul, é o gráfico da função f de x igual a menos x mais 1. A é menos 1 e b é 1. Como a é negativo, ela é decrescente. Da esquerda para a direita, o gráfico, a reta está descendo, então ela é decrescente. Como b é 1, essa reta vai cortar o eixo y no 1, ok? Esse valor de x que ela corta o eixo x vai ser a raiz dessa função. Eu vou criar outra função onde eu vou conservar o a negativo e vou aumentar o valor de b. Então vamos considerar a função f de x igual a menos x mais 2. Vamos lá. Colocar na cor azul. Pronto, essa outra função aí é o gráfico da função f de x igual a menos x mais 2. Observe que à medida que eu aumentei o valor de b, as retas estão se direcionando para o primeiro quadrante. Então, ambas são decrescentes, porque o a é negativo, e à medida que eu aumentei o valor de b, né, elas estão se direcionando ao primeiro quadrante, tá bom? Então, o valor em que essa segunda função corta o eixo y é o 2, já que b é 2. E observe, gente, que à medida que eu aumentei o valor de b, o valor das raízes estão aumentando. Então, isso é bem legal de se observar. Vamos criar outras funções onde nós vamos conservar o a negativo e nós vamos diminuir o valor de b, certo? Então vamos considerar outra função, a função f de x igual a menos x menos 1. Vou colocar em outra cor aí, vermelho. Pronto, temos aí a função f de x igual a menos x menos 1. Como é nessa função que eu coloquei aí, f de x igual a menos x menos 1, a é menos 1, b é menos 1, decrescente, já que o a é negativo. A reta dessa função corta o eixo y em menos 1, já que o b é menos 1. Então você lembra, o valor de b é onde a reta corta o eixo y. Então está cortando o eixo y em menos 1 e a raiz agora é menos 1. Observe que à medida que eu diminuir o valor de b, a raiz, se comparada com as outras duas retas em azul, a raiz está diminuindo.
Vamos criar outra equação aí considerando o a negativo e o b negativo. Então seja a função f de x igual a menos x menos 2. Colocar também na cor vermelha. Então a gente vai ter essa reta aí. Essa última reta aí é a função f de x igual a menos x menos 2. Né? Ela está cortando o eixo y em menos 2, já que o b é menos 2. É decrescente porque o a é negativo. E à medida que eu diminuir o valor de b, nesse caso aí, ó, as raízes, que é onde a reta corta o eixo x, está diminuindo. Então são noções muito interessantes de se observar. Ok? Vamos para outras situações. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar novamente a função f de x igual a x. Novamente colocando ela na cor preta, temos aí a função f de x igual a x. Temos aí, né, a função crescente, porque o a é 1 e o b é 0. Crescente passa pela origem. É uma função do primeiro grau que nós também chamamos de função linear, já que passa pela origem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar algumas funções em que nós vamos aumentar o valor de a e aumentar o valor de b. E também aumentar o valor de a e diminuir o valor de b e observar o que é que vai acontecer. Então, a primeira função que nós vamos considerar é a função f de x igual a x mais 1. X mais 1. Vamos colocar aí na cor azul. Ok, pronto. Essa daí é a função f de x igual a x mais 1. A é 1, b é 1. Crescente, já que o a é positivo. E ela corta o eixo y em 1, que é justamente o valor de b. Né? E a raiz dessa função, ou seja, o valor em que ela corta o eixo x, é o menos 1. Agora, eu vou criar outra função em que eu vou aumentar o valor de a e eu também vou aumentar o valor de b. Vamos lá. A próxima função que eu vou colocar aí é a função f de x igual a 2x mais 2. 2x mais 2. Eu estou aumentando o valor de a e eu estou aumentando o valor de b. Vou permanecer aí na cor azul. Pronto. Pronto, esse aí, gente, é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 2. Observe que, se comparado com essa outra reta em azul, que era a função f de x igual a x mais 1, dessa outra função, f de x igual a 2x mais 2, a é 2 e b é 2. Né? Observe que essa reta está cortando o eixo y em 2. E observe também, gente, que a raiz é a mesma, é menos 1. A raiz é a mesma da primeira função aí, azul, f de x igual a x mais 1. Observe que o ângulo que essa última reta tem em relação ao eixo x, ele aumentou se comparado com a primeira função f de x igual a x mais 1. Então são alterações que a gente consegue perceber. O que nós vamos fazer agora é aumentar o valor de a e diminuir o valor de b. Bora lá. Então vamos criar a função f de x igual a x menos 1. F de x igual a x menos 1. Vou colocar na cor vermelha. Pronto. A gente tem essa situação aí. A função f de x igual a x menos 1. Ela corta o eixo y em menos 1, já que é o valor de b. É crescente, já que o a é 1. Positivo, né? E a raiz é 1. Eu vou agora pegar essa função e eu vou aumentar o valor de a e eu vou diminuir o valor de b. Então vamos considerar a função f de x igual a 2x menos 2. Vamos deixar aí na cor vermelha. F de x igual a 2x menos 2. Pronto, a gente vai ter esse gráfico aí que acabamos de aparecer aí. A função f de x igual a 2x menos 2. Essa reta está cortando o eixo y em menos 2, que é justamente o valor de b. Né? E um caso interessante, né? A raiz é 1. Né? A raiz é a mesma da função anterior, f de x igual a x menos 1. Então são observações que a gente consegue perceber. E essa última função, essa última reta que nós colocamos aí da função f de x igual a 2x menos 2, observe que a inclinação dela, né, à medida que eu aumentei o valor de a e eu diminuí o valor de b, a inclinação dessa reta em relação ao eixo x, essa inclinação ela
aumentou. Então são considerações bem interessantes de se observar, ok? Pronto. O que nós vamos fazer agora é a última etapa da nossa aula, em que nós vamos fazer algumas alterações no valor de A e algumas alterações no valor de B, também. Então bora lá. Então vamos considerar novamente a equação f de x igual a x. Vou colocar ela aí na cor preta. Pronto, temos aí o gráfico da função f de x igual a x. É dessa forma aí. Agora eu vou diminuir o valor de A e eu vou aumentar o valor de B. Bora lá. Então, a primeira função que eu vou colocar aí é a função f de x igual a menos x mais 1. Vou colocar na cor azul. Pronto, essa é a função f de x igual a menos x mais 1. Ela toca o eixo y em 1, porque é o valor de B. Ela é decrescente, porque o A é menos 1 negativo. E a raiz dela, o valor em que ela corta o eixo x é 1. Eu vou criar aqui outra função em que eu vou diminuir o valor de A e aumentar o valor de B. Então eu vou criar a função f de x igual a menos 2x mais 2. Vou deixar aí na cor azul. Pronto. Essa última reta aí é a reta da função f de x igual a menos 2x mais 2. Observe que ela corta o eixo y em 2. Ela é decrescente, né, já que o A é negativo, já que o A é menos 2. E ela corta o eixo y em 2, já que é justamente o valor de B. Observe que eu diminuí o valor de A e eu aumentei o valor de B. De tal forma que observe que essas duas retas em azul tiveram a mesma raiz, né? No caso x igual a 1. Então são considerações importantes de você observar. Nessas situações eu diminuí o valor de A e eu aumentei o valor de B. Observe que da primeira reta aí, da função f de x igual a menos x mais 1, para a reta da função f de x igual a menos 2x mais 2, a inclinação em relação ao eixo x, ela, de certa forma, ela diminuiu, né? Ela diminuiu. Pronto, o que nós vamos fazer agora é diminuir o valor de A e diminuir o valor de B. Então a função que nós vamos criar agora é a função f de x igual a menos x menos 1. Vamos colocar aí na cor vermelha. Pronto. Esse é o gráfico da função f de x igual a menos x menos 1. Essa reta corta o eixo y em menos 1, que é justamente o valor de B. Ela é decrescente porque o A é negativo, né? E a raiz dela é x igual a 1. Vamos diminuir o valor de A e também diminuir o valor de B. Bora lá. Então vamos fazer a função f de x igual a menos 2x menos 2. Vamos deixar aí na cor vermelha. Pronto, a gente vai ter essa situação aí, ó. Essa última reta é a reta da função f de x igual a menos 2x menos 2. Então ela está cortando o eixo y em menos 2, que é justamente o valor de B. É decrescente porque o A é negativo e a raiz é a mesma da função anterior, f de x igual a menos x menos 1. Então são transformações que nós conseguimos perceber no gráfico da função do primeiro grau, de funções do primeiro grau, mediante alterações de seus coeficientes, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua atenção, até a próxima oportunidade e valeu!